Salmo de número 15. Diz a palavra do Senhor: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça e fala verazmente segundo o seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Aquele a cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que mesmo que jure com um dano seu, não muda. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem recebe subornos contra o inocente. Quem faz isso nunca será abalado. Que Deus nos abençoe com a leitura de sua palavra. Amém. Todos nós temos uma identificação. Todos os senhores que estão aqui nesta noite têm uma identificação. A começar pelo registro que temos como cidadão brasileiro, a certidão de nascimento, o RG, o CPF, o título de eleitor, carteira de habilitação e outros documentos que nos identificam. Há alguém aqui que não tenha nenhum registro? Creio que todos têm. Se a Cíntia estivesse aqui, eu ia falar Estherzinho, porque ele está na barriga da mãe. Mas creio que todos nós que estamos aqui nesta noite temos o nosso nome, a nossa identificação como cidadão brasileiro. Mas nós que cremos em Deus e aceitamos Jesus Cristo como nosso Salvador, não pertencemos a este mundo, apesar de estarmos nele, mas nós temos uma identificação muito especial. Nós temos uma identidade muito especial. Nós somos filhos de Deus. Eu e você podemos dizer que você pode dizer: eu sou cidadão dos céus. E o nosso nome, o seu nome está registrado no livro da vida, no livro do Senhor Jesus. E nós somos conhecidos e reconhecidos pelos outros como cidadão dos céus, através do nosso testemunho, através da nossa maneira de viver. Eu lhe pergunto nessa noite, me inclui em primeiro lugar: como está o nosso testemunho? Como está o seu testemunho? Como você tem vivido? Será que você tem vivido de forma que as pessoas possam ver que você é um cidadão dos céus? Será que você tem esta certeza? Eu quero elencar algumas qualidades e características de como devemos ser como cristãos, como devemos agir, como eu e você devemos ser, uma vez que somos filhos de Deus. Eu espero ser breve hoje pela manhã, interromper um pouco na mensagem, mas nesta noite eu espero ser mais objetivo. Em primeiro lugar, dentre 4 lições preciosas que eu gostaria de deixar ao seu coração nesta noite. Em primeiro lugar, o cidadão dos céus deve ser íntegro. Primeira lição que eu gostaria de deixar com os irmãos: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade, pratica a justiça e fala verazmente segundo o seu coração. O cidadão dos céus deve ser íntegro, inteiro, completo. O cidadão dos céus não é aquele que tem prazer no pecado, não é aquele que se envolve em trapaças, em mentiras, em desonestidades. O cidadão dos céus não usa máscaras. E eu não estou me referindo a esta que nós usamos hoje em dia de forma comum, você usa, que eu uso também como forma de proteção a vírus. Não é esse tipo de máscara. O cidadão dos céus não se envolve na roda dos escarnecedores, e também não é roda gigante. Eu digo isso porque meu pai, quando era criança, ele, quando
Escutava essa declaração acerca do Salmo 1 e pensava que a roda dos esclarecedores era aquela roda gigante de papinho. Ele não quer estar nessa roda não, mas não é essa roda. É o grupo dos ímpios, daqueles que difamam, que falam mal acerca de Jesus, que não têm Jesus como Senhor e Salvador. O cidadão dos céus não tem duas faces, ou como a gente fala de forma comum, duas caras, como se diz por aí. Tem muita gente que no domingo é um, mas no restante da semana é outro. O cantor Darcy Gonçalves, saudoso irmão, antes de se converter, cantou num grupo muito famoso chamado Os Cantores de Eva. Depois cantou, passou a cantar para o Senhor, fazendo parte de grupos, de quarteto Prelúdio, no Daniel, se não estou enganado. E o irmão Darcy Gonçalves, que inclusive já esteve conosco, nosso amigo da igreja, cantou em várias ocasiões e já está na glória. Inclusive ele faleceu quando ele estava tocando lá numa igreja em São Paulo. Ele se sentiu mal e dali no piano ele disse: Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Ele caiu e partiu para a eternidade, foi transferido para o lar celestial. Mas ele tem uma música muito interessante que tem como título Crente Domingueiro. E a primeira estrofe diz assim: domingueiro nunca queira ser, no domingo ele é santarrão, na segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado não é santo não. E aí ele vai falando algumas coisas nessa música, bem interessante, até engraçado da gente ouvir, mas tem sido uma realidade, meus irmãos, infelizmente. No domingo muitos estão na igreja dando glória a Deus, aleluia, para cá e para lá, mas essas mesmas pessoas durante a semana no trabalho, por exemplo, estão xingando para cá e para lá. O crente de duas faces é aquele que abraça o irmão no domingo e diz para ele: eu te amo, meu irmão, abraça, e logo depois por trás fala mal do irmão, difama o irmão, joga o irmão contra os outros irmãos. Como conhecemos de forma comum, espalha fofocas, criando situações desagradáveis que poderiam ser evitadas através de um bom comportamento cristão. São crentes duas faces porque não são sinceros, não são verdadeiros e praticam atitudes, infelizmente, que são atitudes falsas. Abraça o irmão no domingo, diz que o ama, mas logo depois está falando mal acerca do mesmo irmão, está falando mal acerca da liderança, acerca do pastor. O cidadão dos céus, meus queridos irmãos, não usa máscaras, não tem duas faces, não é falso. O cidadão dos céus tem caráter, é sincero, é íntegro e reto diante de Deus e diante dos irmãos. Há um livro que eu gosto muito, é um dos meus preferidos, de Hernán Dias Lopes. Eu tive a oportunidade de ler mais de 40 livros este ano, e este foi um dos livros que emprestei para a irmã Rosa recentemente, que tem como título As Teses de Satanás. E neste livro, o autor faz uma diferenciação que eu achei interessante entre integridade e retidão, acerca de Jó. E ele diz que integridade é aquilo que você é quando está sozinho, e retidão é aquilo que você é quando está em público. E a Bíblia diz que Jó foi um homem íntegro e reto. Jó, um verdadeiro cidadão dos céus. A palavra de Deus em Provérbios capítulo 2, versículos 6 e 7 diz assim: pois o Senhor é quem dá sabedoria, de sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Ele reserva a sensatez para os justos, como um escudo protege quem anda com integridade. Se você tem vacilado nessa qualidade que identifica um cristão, um cidadão dos céus, eu espero que isso não aconteça nessa igreja local, mas infelizmente acontece em várias igrejas.
Mas se você, assim como eu sempre coloco no primeiro lugar, se a gente vacilar numa dessas qualidades, outras eu vou elencar agora, mas se a gente vacilar em qualquer uma delas, a gente não tem a oportunidade de pedir perdão para Deus. Senhor, me perdoa. Eu não quero ser desleal, eu não quero ser um crente falso, que diz que ama o irmão e que promove intrigas entre os irmãos. Me perdoe, Senhor. E aí mude de atitude. Essa deve ser a nossa postura como cidadão dos céus. Mas em segundo lugar, o cidadão dos céus não é mentiroso e nem difamador. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade, pratica a justiça e fala verazmente segundo o seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Uma das coisas mais desagradáveis, amados irmãos, infelizmente existem em algumas igrejas, são aqueles irmãos que são conhecidos como irmãos maledicentes. O maledicente, ele tem como característica difamar os outros, falar mal acerca dos outros, coisas que não edificam. Sabe aquele irmão, por exemplo, que te procura nos bastidores ou nos corredores, e aí ele vem com alguns comentários maldosos sobre o seu irmão, sobre a liderança, ou acerca do pastor da sua família. Esse é um exemplo de um irmão maledicente. Em Provérbios capítulo 10, versículo 11 e 12, a palavra de Deus diz assim: a boca do justo é fonte de vida, mas a boca dos ímpios abriga a violência. O ódio provoca dissensão, mas o amor cobre todos os pecados. Em Provérbios capítulo 13, versículo 5, a palavra de Deus diz: os justos odeiam o que é falso, mas os ímpios trazem vergonha e desgraça. Eu espero que isso não aconteça aqui, amados irmãos, como acontece em vários lugares, infelizmente. Mas se algum irmão futuramente vier lhe questionar ou lhe perguntar ou falar algo acerca do seu irmão, não dê ouvidos, corte-o imediatamente e diga que vai orar por eles. Era esse o conselho que minha mãe dava quando acontecia esse tipo de coisa. Quando alguém vinha falar mal acerca do irmão, cortava: vamos parar por aqui, vamos orar. Faça isso. A dona Margarida Gonçalves, missionária, saudosa missionária Margarida Gonçalves, também falava sobre isso. Eu li um livro de um bispo que ele fala que a fofoca ou a maledicência, ela começa a crescer ou a se expandir quando a pessoa que está ouvindo dá ibope. Então a gente não pode dar ibope para fofoqueiro, a gente não pode dar ibope para maledicente, para um difamador. Nós precisamos cortar logo. Isso até é uma questão de ética. Corte logo, fale logo: não quero saber, eu vou orar por você e por eles, ou por ele, enfim. Faça isso, esse é o correto. Agora, o pastor deve ser comunicado, porque o pastor, além de ser o presidente da igreja, ele é quem cuida do rebanho. Ele precisa saber com quem ele está lidando, para que ele possa tratar e até disciplinar quando for preciso. Agora, grave no seu precioso coração: a difamação, a maledicência não são características de um cidadão dos céus. Se você não tiver assunto para falar, que seja para edificação, não fale. Não venha falar mal de irmão para o outro, não faça isso. E geralmente quando a gente traz mensagens exortativas que nem prende a atenção dos irmãos, diferente da mensagem de hoje de manhã, que é uma mensagem que as pessoas gostam mais de ouvir, porque é aquela mensagem que a gente que é de edificação. Quando a gente traz uma mensagem mais nesse sentido de exortação, a gente pensa logo: o pastor está trazendo alguma coisa de encomenda? Não, é um alerta para o futuro, é um alerta para mim, para você, para nós. E são assuntos que estão aqui à luz da palavra de Deus, e que devem ser tratados, devem ser pregados, devem ser ensinados.
a maledicência, a difamação não são características de um cidadão dos céus. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Versículo 3: aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Meu querido irmão, não seja um difamador na sua casa, não seja um difamador no seu trabalho, nem tampouco na sua igreja. Não experimente situações desagradáveis que poderiam ser evitadas. A mentira também não pode fazer parte de um cidadão dos céus, de alguém que se diz crente, que se diz convertido pelo Senhor. Não experimente também o pão da mentira, porque ela é como pedrinhas que enchem a sua boca e elas são indigestas para a alma e para o coração. Acerca disso, o apóstolo Paulo, lá em Efésios capítulo 4, no versículo 24, que quando ele vai falar a respeito de um comportamento daquele que é um novo convertido, a partir do versículo 25, ele vai falar: não mintais uns aos outros. A gente não pode mentir, meus irmãos. E não existe agora uma mentirinha aqui, uma mentirinha ali. Não, mentira é pecado, o diabo é o pai da mentira. A gente não pode ter esse hábito de mentir, nem na escola, nem nas coisas simples. Se nós seguimos a verdade, nós andamos a verdade, nós devemos falar a verdade uns com os outros. É claro que a gente tem que ser equilibrado, polido no que nós vamos falar, para a gente não incendiar uma floresta, para a gente não fazer mal aos outros, para a gente não causar uma situação desagradável. Mas nós não podemos mentir. O crente não pode mentir. A mentira não pode fazer parte do vocabulário de um cidadão dos céus. Em Provérbios capítulo 12, versículo 22, a palavra de Deus diz assim: o Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. Em Provérbios capítulo 14, versículo 15, a palavra de Deus diz assim: a testemunha sincera não engana, mas a falsa transborda em mentiras. Não seja alguém que é conhecido como difamador ou mentiroso, porque essas duas coisas não são características de um cidadão dos céus. Em terceiro lugar, o cidadão dos céus honra os que temem ao Senhor. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que honra os que temem ao Senhor. Nós devemos honrar aqueles que temem ao Senhor, devemos tê-los em grande estima. Aqueles que não são obedientes à palavra de Deus e não aceitam a correção de homens de Deus, correm um grande risco de ser rejeitado por Deus. Em Provérbios capítulo 15, versículo 12, a palavra do Senhor diz assim: o zombador não gosta de quem o corrige, nem procura a ajuda do sábio. Provérbios capítulo 22, versos 24 e 25 diz assim: não acompanhes o iracundo, nem andes com o homem colérico, para que não aprendas as suas veredas e tomes um laço para a tua alma. O cidadão dos céus, amados irmãos, tem como característica a honra daqueles que temem a Deus, a obediência a Deus, aos seus pastores, aos seus líderes, aqueles que são fiéis à palavra de Deus. Em quarto e último lugar, o cidadão dos céus é aquele que é verdadeiro, mesmo que lhe custe a vida, que não empresta dinheiro com usura e não aceita suborno. Deus é fiel, e nós cremos e proclamamos esta verdade: Deus é fiel. Mas e nós? Será que nós somos fiéis a Deus? Ou nós abandonamos o barco na primeira dificuldade? A fidelidade é a característica daquele que preza por um bom caráter. O problema é que muitas vezes nós estamos sendo infiéis para com Deus e para com o nosso próximo. Somos infiéis a Deus quando assumimos votos e compromissos e nós mudamos de uma hora para outra.
deixando de fazer aquilo que nós prometemos. Somos infiéis quando nós damos a nossa pública profissão de fé e de repente paramos de cumprir aquilo que prometemos. Somos infiéis a Deus quando pecamos. Somos infiéis ao nosso próximo quando não honramos com os nossos compromissos e deixamos na mão, como se diz, a pessoa que confiou na nossa palavra. O cidadão dos céus, ele é firme nos seus compromissos. O cidadão dos céus faz tudo o que é possível para cumprir com a sua palavra. O cidadão dos céus não empresta dinheiro com usura. Eu vou te emprestar aqui, mas eu vou te cobrar juros e juros absurdos. E aí ele quer tirar proveito em cima da necessidade do outro. Não é certo. O cidadão dos céus não aceita suborno. Em Provérbios capítulo 11, versículos 24 e 25, a palavra do Senhor diz assim: há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. O cidadão dos céus faz tudo da maneira correta diante de Deus e diante dos homens, porque nós temos responsabilidades para com Deus e para com os homens. O cidadão dos céus não se envolve em corrupções, em nenhum lugar e em nenhum momento. Mesmo que você esteja envolvido na política, que você seja eleito, deputado, senador, governador, presidente, ou que você trabalhe como assessor de algum político, o crente não deve ser corrupto na política em nenhum lugar. Na época de Miqueias, a corrupção já era vista entre os governantes, entre o STF da época. Aliás, no livro de Isaías nós já podemos ver que já existem os 3 poderes que hoje que regem a nossa nação: poder executivo, judiciário e legislativo. Em Isaías fala a respeito disso. Uma hora eu vou falar isso com os irmãos. Mas nós não podemos nos envolver em corrupção, mesmo que a gente trabalhe na política, que é o lugar que a gente mais ouve falar sobre corrupção. E na época de Miqueias, do profeta, não era diferente. Havia corrupção entre os governantes, entre os juristas, o STF da época. Lá em Miqueias capítulo 7, texto sagrado, nos versículos 3, 4 e 7, diz assim: com as mãos prontas para fazer o mal, o governante exige presentes, o juiz aceita suborno, os poderosos impõem o que querem, todos tramam em conjunto. O melhor deles é como um espinheiro, e o mais correto é pior que uma cerca de espinhos. Mas quanto a mim, ficarei atento ao Senhor. Algumas traduções dizem: olharei para o Senhor, esperando em Deus, o meu Salvador, pois o meu Deus me ouvirá. Naquela época existia corrupção, imagina hoje. Mas grave no seu precioso coração: o cidadão dos céus atenta-se para o Senhor Deus, olha para o Senhor Deus e anda nos seus caminhos. Concluindo, meus amados irmãos, o cristão deve ser inabalável em seu comportamento. O cristão, o cidadão dos céus, deve viver de forma digna, de forma respeitosa, de forma correta. Você não precisa exigir respeito de ninguém, não obrigando ninguém a te respeitar. Respeito você conquista acerca do seu próprio testemunho. Porque quando a pessoa vê que você é uma pessoa séria, comprometida com a palavra de Deus, as pessoas vão te respeitar. E nós precisamos ser respeitados uns pelos outros. Nós precisamos andar de forma digna. É claro que eu não estou falando aqui para ninguém perfeito, ninguém aqui é perfeito, eu não sou perfeito, ninguém é, mas nós precisamos andar de forma correta, de forma digna diante de Deus e diante dos homens. Os nossos sinais, as nossas atitudes revelam onde estamos e a quem servimos. Se estamos com Deus e seguimos ao Senhor, então nós devemos nos comportar como o Senhor deseja. Devemos mostrar aos outros
os nossos sinais como cidadão dos céus. E se você deseja ser um cidadão dos céus, você pode entregar sua vida a Jesus, reconhecendo o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, porque ainda há vagas. Que Deus nos ajude, que Deus tenha misericórdia de nós e que Deus nos abençoe. Amém.